bem-vindos a mais um episódio do ASP Talks, o podcast da ASP. Meu nome é Rogério Tucci e hoje eu tenho o prazer de receber Marco Antônio Araújo Júnior, advogado, professor, atual conselheiro federal da OAB Secção São Paulo. Marco, parceiro da casa, bom revê-lo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Imagina, Rogério, um prazer estar aqui. A ASP é a nossa parceira e estar nesse bate-papo contigo vai ser muito prazeroso, tenho certeza. Que legal. Marco, o tema da nossa conversa de hoje é ensino jurídico. Você já está nesse segmento há mais de 2 décadas. Deixa eu começar com uma pergunta mais genérica. O que você acha que mudou nesses últimos 20 anos? Como você tem visto o ensino jurídico? E para onde você acha que nós vamos? Legal. Pergunta simples. Uma pergunta complexa. Na verdade, eu penso que a gente está num processo de transformação. Como a sociedade, de uma maneira geral, o ensino jurídico está passando por uma grande transformação, né? Não é nem só o ensino jurídico, eu acho que o ensino de uma maneira geral. Eu acho que a questão do digital tem impactado todas as gerações e no direito não é diferente. Então, eu comecei minha carreira como professor dando aula em universidades. Então, fui professor de algumas universidades, depois fui para o preparatório. Sei. Né? E aí percebi uma grande diferença na preparação da universidade, né, da faculdade, de direito, da universidade e do preparatório. A diferença por alguns motivos. Primeiro porque na universidade nem sempre o aluno está disposto a aprender. Ele quer cumprir o protocolo ali, passar de ano, e é o que faz parte da jornada dele. No preparatório, não. No preparatório ele precisa aprender para passar no exame de ordem ou para passar no concurso público. Então ele demanda mais do professor, ele quer que o professor esteja absolutamente atualizado. Então são dinâmicas diferentes, mas que permitem um paralelo entre elas, né? Na graduação, eu tenho notado que já há alguns anos, os professores de graduação, nós professores de graduação, a gente acaba ensinando do jeito que a gente aprendeu. Sei. Né? Então a gente acaba tendo professores nossos como referência, que foram excelentes professores, né? Mas que ensinavam de uma maneira diferente de como se aprende hoje. E a gente acaba também, muitas vezes, ensinando da mesma forma que a gente aprendeu. E talvez aí esteja um grande desafio para o educador dessa era digital. Talvez o educador da era digital tenha que se preparar para ensinar da maneira como o aluno aprende, que é uma maneira diferente de como se aprendia no passado. Quer dizer, hoje nós temos... a informação não é o mais valioso. O aluno consegue informação por vários canais. Hoje ele consegue, sobre aquele tema, Perfeito. um texto, um vídeo, um podcast, ele consegue de várias formas, ele consegue a informação. Hoje o mais importante para ele é como ele utiliza aquela informação e ele compreender o que aquela informação vai fazer de diferença na vida dele. Porque se aquilo não conectar com alguma coisa prática para ele, aquilo perde absolutamente o interesse. E acho que é o grande desafio da educação jurídica, né? É mostrar que aquilo vai ser importante para um aspecto prático da vida dele. Seja porque aquilo vai cair num exame, exame da OAB, no ENAD, na prova dele, num concurso público, ou porque de fato aquilo vai ser utilizado na vida prática dele. E talvez essa geração ela é um pouco mais imediatista do que éramos nós enquanto aprendemos, né? A gente sabia que precisava construir uma base, essa base ela era construída com conceitos, tudo. Essa geração é uma geração que já quer construir pelo 3º andar, pelo 4º andar, ou seja, ela quer pular algumas etapas, e o educador tem um grande desafio, que é mostrar a importância do alicerce para que ele possa conhecer os andares superiores, né? Se ele não tiver o alicerce, ele vai patinar nos andares superiores. Então, acho que a gente tem um grande desafio dentro da educação jurídica, do ensino jurídico, que é tentar tornar digital essa forma de ensinar o aluno, porque esse aluno é um aluno digital, às vezes nativamente digital, ele já nasceu no digital, às vezes naquele processo de transformação para o digital, onde ele já compreende muito o digital e está se desvinculando cada vez mais do analógico. E o professor não pode só ensinar da forma analógica, ele tem que estar, de alguma forma, conectado com essa forma digital para falar com esse aluno. Quais são as principais diferenças que você vê hoje no professor, esse professor puramente de graduação, ou não só de graduação, mas esse método mais antigo, esse cara que não está muito ligado no digital, e o professor que está perfeitamente adequado à dinâmica? Dá algum exemplo, assim? Eu acho que o principal ponto é o professor ter consciência de que ele não tem a verdade absoluta. Essa Sei. verdade absoluta ela vai ser conquistada de alguma forma. O professor vai lá levar a informação
e ele é um facilitador. Ele não é mais o professor que era da época antiga, que trazia a informação. Para alguns alunos da minha geração, de gerações passadas, o professor era quem trazia a informação. O aluno descobria aquilo a partir do professor. Hoje não mais, ele não traz a informação, ele não é o detentor da informação. Então ele precisa passar o papel de facilitador. Ou seja, vamos entender que isso existe, vamos entender como a gente vai utilizar isso, e vamos entender que você precisa não decorar mais isso, mas que você precisa entender para que você possa utilizar e conectar com as outras áreas. Ou seja, o direito, outras áreas também são assim, mas no ensino jurídico há uma questão de interdisciplinaridade e às vezes até de transdisciplinaridade. Ou seja, os temas são transversais uns aos outros e são interdisciplinares. Ninguém aprende direito civil de forma isolada, né? Ou se aprende direito civil de forma isolada, mas ele vai ter que conectar com o direito processual civil. Claro. Ele vai ter que conectar com o direito do trabalho em alguns pontos, ele vai ter que conectar até com o direito penal. E essa interdisciplinaridade é fundamental para que o professor consiga desenvolver. Então, mesmo ele sendo um professor de uma disciplina única, ele precisa fazer essa conexão com outras disciplinas, primeiro porque assim será cobrado no exame de ordem, né? E segundo porque na vida prática também vai acontecer assim. Então, acho que o professor está se reinventando dentro dessa dinâmica, né, de não ser um especialista numa área única, mas conseguir trazer as informações daquela sua área de forma transdisciplinar, transversal a outros temas, sempre focando de uma maneira que o aluno consiga entender aquilo na prática. Eu acho que o que vai conquistar o aluno, a atenção do aluno, é quando ele consegue aplicar aquilo de uma maneira prática, até nas questões mais complicadas, nas matérias hermenêuticas. Um grande desafio, por exemplo, é ensinar filosofia. Se não conseguir ensinar filosofia, trazendo aqueles conceitos milenares para alguma questão que hoje ele consiga entender na prática, ele se desconecta disso, ele acha aquilo que não é interessante e não aprende. Ele vai aprender outra coisa no lugar. Então, hoje ele é seletivo naquilo que ele aprende, de acordo com aquilo que ele consegue gravar do ponto de vista prático. Sei. E agora, sob outro aspecto, e a grade curricular? Você acha que é mais uma questão de método ou a grade também precisa ser repensada? Eu acho que tem a metodologia, uma questão interessante que precisa ser avaliada e o processo de evolução disso. E acho também que a grade precisa, de alguma forma, sofrer algumas evoluções, eu diria. Primeiro que nós temos hoje um curso de Direito que é no mínimo em 5 anos, né? Pode ser num período maior do que esse, mas as graduações são todas de 5 anos. Certo. Não há cursos maiores de 5 anos. Segundo que a gente tem muitos conteúdos no Direito, né? E a cada época que vai passando, a gente vai criando novas áreas no Direito. Então, nós não tínhamos no passado, por exemplo, a área de Direito Digital. Era uma área nova, né? E aí a gente estudava alguns aspectos de direito digital de forma interdisciplinar ou transdisciplinar, com constitucional, com direito do trabalho, com direito penal, né, com as outras disciplinas. Hoje a gente já tem conteúdo para estudar direito digital de forma isolada, né? A gente já consegue entender que direito digital pode ser uma disciplina. Eu estou dando um exemplo aqui, né? Poderíamos falar de outros. Há cursos de direito que têm na sua matriz curricular, por exemplo, o direito marítimo, que não se aplica para algumas áreas ali da onde está inserido o curso, mas que se aplica para um determinado curso de direito. Há outros que têm direito do agronegócio, direito agrário, por exemplo, né? Então eu penso que construir uma matriz curricular hoje é algo muito desafiador. Talvez a gente precise mesmo focar naquilo que é o mais importante para que o aluno estude, e talvez estudar de forma mais aprofundada alguns temas. Por exemplo, direito constitucional. Ele precisa estudar direito constitucional de forma muito aprofundada. Porque... Independente de que ele seja, ele precisa ter muito debate sobre liberdade de expressão. É isso. Porque isso vai aplicar em direito civil, vai aplicar em direito digital, vai aplicar em direito penal, isso vai aplicar. Então, quando ele estuda de forma aprofundada princípios constitucionais, tudo isso, ele vai conseguir desenvolver isso em outras disciplinas. E talvez algumas disciplinas possam ser deixadas para um segundo momento, que não da graduação, que pode ser um momento de uma especialização, por exemplo, né? Sob pena da gente diminuir o conteúdo, diminuir a carga horária,
daquelas disciplinas que são muito importantes, que ele precisa saber muito bem os conceitos. Por exemplo, processo civil. É fundamental que ele tenha um bom conhecimento em processo civil, que vai dar para ele uma visão de processo de uma maneira geral, inclusive. Sim. Né? O processo do trabalho, que se aplica de forma subsidiária, inclusive do processo penal, mesmo com as diferenças, é importante que ele conheça processo, teoria geral de processo, processo civil. E aí, talvez ele não precise se aprofundar em outras disciplinas que são de menor relevância para o processo de formação, mas que ele pode deixar para uma segunda etapa, que é um processo, uma área de especialização. Então, ele fala, olha, mas eu quero atuar numa área específica aqui, sei lá, de compliance. Ótimo, então vai ter depois um estudo aprofundado em compliance, mas que não seria o estudo básico que seria feito dentro da graduação. Penso que talvez a gente precisasse separar os momentos para que a gente pudesse mergulhar mais profundamente, de forma mais vertical, naquilo que é muito relevante, sob pena dele não conseguir ver nada de forma aprofundada, né? De ficar tudo muito superficial. E esse aluno que sai da graduação tem dificuldade de passar no exame de ordem e tem dificuldade de advogar, né? Porque, de alguma forma, ele foi ali superficial no seu processo de formação. A minha formação jurídica já tem 20 anos, que eu comecei na faculdade, já era bem impensável achar que há 20 anos alguém poderia sair de uma faculdade sendo um bom advogado tributarista, trabalhista, civilista, penalista ao mesmo tempo. Você Perfeito. imagina hoje que a vida só complicou Perfeito. com o digital. E muitas vezes tem muitos colegas que já... Eu sou, de certa forma, um desse exemplo. Eu já sabia que eu queria ficar no contencioso civil no segundo ano, estava bem claro para mim. E faltou algumas coisas. Eu poderia ter tido mais coisas na faculdade. Os colegas, então, de negocial, de direito corporativo... Perfeito. Tem uma grande... Colegas que trabalham com compliance e falaram, eu saí da faculdade e nunca tive uma aula de compliance. É isso. Eu gosto muito talvez seja muito distante, mas a forma que os Estados Unidos ensinam direito como pós-graduação eu acho muito interessante. Você tem um ano básico e é só esse ano básico que você vai ser avaliado no exame da ordem. E no segundo e no terceiro ano, você escolhe o que você quiser. Perfeito. E aí você se torna especialista naquilo, né? Especialista. E talvez você saia da faculdade... Talvez não, provável que você saia da faculdade sem nunca ter entrado numa aula de processo civil. Pelo menos mais especializada. Só o básico do primeiro ano. Mas se você quer você quer trabalhar com direito societário, qual o problema? Talvez você não vá usar. Talvez você não vá utilizar aquilo. E aí fica uma questão de que... Porque me parece ainda, Rogério, que as matrizes curriculares elas são montadas pelos coordenadores e não para os alunos, né? Então, lógico que isso vem das diretrizes curriculares nacionais, a gente precisa discutir isso junto ao MEC, junto ao Conselho Nacional de Educação, porque sempre há demandas de inserção de disciplinas no curso de Direito, sempre há. Então, direito do terceiro setor, precisamos incluir isso na graduação. Será que precisamos? É desafiador. Será que é necessário incluir isso na graduação? Ou será que isso já não faz parte de um processo de especialização do advogado que vai atuar no direito do terceiro setor? Né? E aí mesmo ter uma formação mais básica, mas ao mesmo tempo parruda, né, que permita que ele possa, a partir daquela formação básica e parruda, se especializar em áreas que ele tem interesse e aí transformar a especialização numa continuidade do curso de Direito. Talvez, mutatis mutandis aqui, fazendo uma comparação que talvez ela não possa ser utilizada na sua íntegra, mas nesse aspecto pode parecer razoável, talvez um pouco do que faz a medicina. Quando você forma um médico geral, né, e aí ele demora, às vezes, 4, 5 anos, né, numa residência ou numa especialização, para se tornar um cardiologista. Dentro dessa área do direito, há possibilidade da gente trazer para esses 5 anos algumas formações básicas. Então, não seria necessário que todo mundo passasse pela especialização, mas algumas especializações pudessem ser o segundo momento da vida desse candidato. Agora, voltando para a metodologia, os cursinhos preparatórios no país, a gente sabe que é uma experiência de sucesso há muito tempo. Qual o método que hoje você vê? O método é o mesmo?
ou tem evoluído nesses últimos anos. E por que os alunos aprendem? Fora, além de ter um objetivo muito claro, que é passar na prova, por que é tão mais proveitoso, ou pelo menos tem a impressão, a aula do curso preparatório em comparação à aula da faculdade? Legal a tua pergunta. Eu acho que o primeiro ponto é que são momentos diferentes, talvez. A graduação seja uma fase de formação e o curso preparatório seja um treinamento para a prova da OAB ou para um concurso público. Então, são momentos distintos. Mas é interessante como o resultado que se mede é um resultado bastante relevante ali, né? Então, quando você olha para um curso preparatório, você enxerga um professor que está olhando para o resultado do aluno. Se ele está dando aula para o exame de ordem, ele está olhando o seguinte: como pergunta a FGV no exame de ordem unificado. Se ele está dando aula para um concurso público da magistratura, ele pergunta como pergunta a banca da magistratura do ENAM, por exemplo, do Exame Nacional da Magistratura, e daí por diante. Então, o professor entende qual vai ser o questionamento, como é feito aquele questionamento, pega aquele conteúdo que é relevante e prepara o aluno para entender aquele conteúdo para que ele possa responder aquelas questões. Basicamente, é esse o papel do curso preparatório, né? E eu acho, sim, que ele foi evoluindo. Talvez ele tenha evoluído até um pouco mais rápido do que o processo de educação na graduação, né? Dada a sua dinâmica, porque ele precisa mostrar o resultado precisa aparecer. E acho que esse processo de evolução está muito alinhado com aquilo que o aluno espera. Ou seja, porque o aluno também é crítico com relação a um curso preparatório que não prepara para a prova. É bastante crítico. Ele fala, mas você está me ensinando alguma coisa que não cai. Sei. Ou você está me ensinando da maneira que não cai. O aluno tem essa sensibilidade, dessa percepção. Então, o curso preparatório está preocupado com o resultado. E isso é um diferencial para o aluno, porque ele sente aquele resultado mais rápido, de forma mais célere. Ou seja, se ele estudar aquele conteúdo daquela forma, ele consegue chegar no resultado melhor. Isso, para mim, é metodologia, né? Claro. É a metodologia adequada àquilo que o aluno espera, né? Eu acho que, com o passar do tempo, nós estamos percebendo também que as aulas muito longas, por exemplo, no preparatório. Eu dirigi vários preparatórios. Curso Prima, lá atrás, há 20 e poucos anos. Depois fui diretor da rede LFG. Depois fui vice-presidente do Damásio Educacional, até fundar o meu curso educacional, que é hoje onde eu sou professor e sou um dos sócios. Quando a gente fundou o meu curso educacional, a gente já fundou olhando para uma mudança de comportamento do aluno. Então, a gente olhava e falava o seguinte: o aluno não quer mais aquelas aulas longas com o mesmo professor de 3 horas e meia, que funcionaram no passado. No passado, ter uma mesma aula de um professor por 3 horas e meia era muito bom, porque você absorvia muita coisa. Mas o que a neurociência foi mostrando é que, com o tempo, você tem elementos distratores, né, que vão tirar a tua atenção, que você pode ali se perder, né? Celular e tantas outras coisas. Então, o que a gente foi percebendo é o seguinte: talvez a gente tenha um tempo de absorção do conteúdo menor, e esse tempo de absorção de conteúdo tem que ser refletido no tempo da aula, né? Então, a gente mudou, por exemplo, a dinâmica de aulas longas para aulas curtas, de 30 minutos. Então, o aluno estuda uma temática em 30 minutos. Lógico que não se esgota, então ele vai estudar, para dar um exemplo aqui, controle de constitucionalidade. Ele pode ter 4 blocos de 30 minutos para estudar. Mas ele está dividido em 4 etapas. Então, ele estuda aquele bloco de 30 minutos. Em seguida, ele responde questões da prova que ele vai prestar sobre aquela temática. O que permite que ele possa entender aquele tema, né, compreender como aquele tema é cobrado e, às vezes, ajudar até na fixação. Porque ele olha e fala... Ele é forçado a fazer a lição de casa logo na sequência da aula. É isso. Sei. Né? Então, fala, pô, é desse jeito que cai. E isso, agora eu entendi. Ou, pô, professor, o senhor explicou de um jeito que eu não entendi. A pergunta está perguntando outra coisa aqui. Então, ele tem o tempo ali de poder compreender aquele conteúdo, né? E depois volta no elemento de revisão para ajudar na fixação daquele conteúdo. A gente criou essa metodologia que a gente chama de saber, praticar e revisar. Saber são os elementos da videoaula, um PDF, um texto que ele vai ter que ler, artigo de lei. O praticar são questões de provas passadas, então ele vai treinando como aquilo caiu. E o revisar é elementos de fixação que vai de acordo com cada aluno. A gente tem formas de guardar o conteúdo. A neurociência mostra que tem aluno que é mais visual, que é aquele que tem um caderno muito bem feito, que usa 3, 4, 5 cores. Tem aluno que é mais auditivo, que só de ouvir já consegue prestar atenção, ele não é um aluno que anota muita coisa. Tem aluno que é mais sinestésico.
E tem aluno que é mais digital, inclusive, que mistura um pouco desses perfis, que é o cara que precisa compreender na prática, senão aquilo não faz sentido para ele. E nos 10 primeiros minutos ele se desconecta daquilo, já está voando em outro assunto, né? Quando a gente compreende tudo isso e dá para o aluno uma ferramenta, uma rota de estudos, o rendimento começa a ser melhor e ele começa a perceber que estudar não precisa ser uma coisa chata. Estudar pode ser agradável e que é um processo de construção, né? É mais importante a constância nesse processo de estudo do que a intensidade. Eu acho que é isso que vai dando uma nova dinâmica nessa preparação para os cursos preparatórios. Esses cursos estão se adaptando a essa dinâmica e, naturalmente, que a gente foi se inspirar no entretenimento. Quer dizer, como é que se assiste filme hoje em dia? O que é mais legal assistir? Um filme de 3 horas e meia ou você pegar uma série que é picotada em episódios, né? E esses episódios são de 30 minutos. E se você está com tempo, você maratona aquilo. Você assiste 4, 5 horas seguidas. Perfeito. Mas se você não está com tempo, você assiste 2 episódios de 30 minutos e volta depois no dia seguinte e continua. Então a gente mirou no entretenimento para falar o seguinte: vamos também deixar divertido o estudo, né? Estudar não pode ser chato, não pode ser pesado, não pode ser maçante. E aí a gente tenta deixar isso um pouco mais leve para que esse aluno possa ajustar. Por isso que a gente tem um lema no meu curso que é do seu jeito, no seu tempo. Ele vai adaptando aquilo. Se ele quer estudar 4, 5 blocos de meia hora, ok. Se ele quer estudar 2, também tranquilo. Ele pode esticar, né, ou diminuir de acordo com a disponibilidade dele. E ele tem uma rota de estudos que vai levando ele para o resultado. Ou seja, se ele encurta muito, a rota dele não vai andar. Se ele estica, a rota dele vai conseguir andar. E aí ele vai melhorando a performance dele. E vocês têm dados como está a aprovação das aulas presenciais? Porque imagino que você tem um segmento hoje de muita aula assíncrona, cada um estudando do seu jeito, como você falava. Isso. O presencial ainda é importante ou tá perdendo aquela importância que tinha? É muito curioso isso, porque alguns alunos, eles só conseguem entender a dinâmica do assíncrono, do digital, depois que eles passam pelo presencial e percebem que o presencial, às vezes, é uma muleta, é uma forma de justificar a disciplina dele, porque talvez no online ele não tivesse disciplina para parar e estudar. Certo. A gente tem turmas presenciais em São Paulo, né? Para citar um exemplo aqui. Então, uma turma presencial nossa começa, ela tem lá, sei lá, 150 alunos no início. 15 dias depois, 120 estão frequentando. No meio do curso, alguma coisa em torno de 80, 90 estão frequentando. No final do curso, a gente tem talvez 60, 70. Aí você pergunta, mas esses alunos foram embora? Não. A mesma aula que ele tem no presencial, ele tem na plataforma dele digital. Então ele começa a perceber o seguinte: tem dia que eu vou para a aula presencial, tem dia que eu não preciso ir. E estudo na minha casa. Então tem dia que eu vou estudar do meu aparelho celular, pelo aplicativo. Tem dia que eu vou estudar do escritório, porque hoje choveu, eu não vou sair agora no horário do trânsito, vou estudar do escritório. Não, mas essa aula aqui, eu não sou muito bom aqui em direito tributário, é melhor que eu esteja presencialmente lá. E ele vai presencial. Então, o aluno consegue ajustar a melhor maneira dele, também no presencial, né? Sim. E isso dá um resultado muito melhor. Então, muitas vezes a gente monitora se aquele aluno está estudando ou não, a gente percebe o seguinte: ele é um aluno do presencial, veio no curso talvez metade, e quando a gente vai para a plataforma dele, a gente consegue enxergar que ele era um aluno que estudava, por exemplo, das 9 da noite até 1 da manhã. Então, ele chegava em casa, tomava um banho, descansava, jantava e depois ia começar a estudar. Então, estudava das 9 a 1. A gente percebia casos de aluno que estudava das 10 a 1, ou seja, realizava ali a jornada que tinha que realizar e depois estudava. Ou o aluno que acordava mais cedo e estudava das 4 da manhã até as 6h30, até 7 horas. E essa possibilidade do aluno ajustar o estudo na agenda dele facilita muito, permite que ele tenha disciplina. E, naturalmente, tem que ter um propósito claro, né? Quem quer passar num exame de ordem tem que saber que é uma jornada. Quem quer passar num concurso público tem que saber que é uma jornada. Sei. Né? Então, eu acho que a metodologia ajudou a identificar que pode ser presencial ou pode ser online. Se o aluno tiver como monitorar os resultados dele, isso ajuda a estimulá-lo, que ele continue a estudar, continue a se preparar. Interessante. Agora, deixa eu te fazer mais uma. Agora, essa é mais... De política pública, digamos assim.
E até uma curiosidade minha de bastante tempo. Eu nunca estudei para concurso, então também me desculpa a ignorância. Imagina. Você acha que é interessante para o país cada concurso ter a sua nuance? Inclusive de matérias específicas, matérias para cá. Você acha que isso tem uma justificativa ou isso acaba um bom aluno que não passa nesse concurso também não passa nesse porque esse tinha uma matéria tão específica que tirava ele da disputa? Legal a tua pergunta. Pergunta muito legal. E isso tem se refletido numa mudança até do comportamento das bancas, né? O concurso precisa escolher o melhor candidato para aquela vaga. Essa é a ideia do concurso público, né? Certo. E é uma ideia de meritocracia, não importa se você tem experiência na área ou não, quem você tem de indicação, todo mundo, teoricamente, sai do mesmo ponto. Lógico que para chegar naquele ponto, teve gente que estudou mais ou menos, mas todo mundo sai daquele mesmo ponto de partida. E aí, tem concurso que vai precisar de conhecimentos específicos em algumas áreas, tem concurso que não. Não faz nenhum sentido você cobrar conhecimentos relacionados à contabilidade de alguém que vai ser magistrado, que vai ser promotor de justiça. Não faz sentido. Mas o magistrado algum dia pode tentar entender de contabilidade, mas aí ele se aprofunda se for o caso, né? Mas não faz nenhum sentido cobrar contabilidade de alguém que quer ser magistrado. Ao passo que também não faz sentido cobrar, sei lá, vamos imaginar aqui, direito processual do trabalho de alguém que quer ser auditor. Certo. Né? Porque ele vai precisar ter uma noção? Vai, mas não vai precisar ter essa noção como ele precisa de contabilidade. Então, eu acho que esses conteúdos, os núcleos dos conteúdos estão sendo divididos de uma forma bastante interessante. Aquilo que a gente considera de núcleo básico, que ele precisa saber. É o básico que ele precisa saber. Muitas vezes, nesse núcleo básico, a gente tem, na maioria dos concursos ali, direito constitucional, direito administrativo, né? Processo civil, muitas vezes. Alguns têm civil, outros não têm civil. Alguns têm penal, outros não têm penal. E a abordagem também é diferente. E a gente tem o núcleo de conteúdos específicos, que estão relacionados com a atividade daquele cargo. Ali faz sentido que sejam cobrados conteúdos específicos. Então, direito previdenciário para alguém que vai prestar um concurso para juiz estadual, não faz nenhum sentido. Para alguém que vai prestar concurso para um juiz federal, precisa saber. Sei. Né? Precisa estar alinhado com o direito previdenciário. Para direito do trabalho, para magistrado, juiz do trabalho, vai precisar saber. Então, hoje a gente percebe o núcleo comum, núcleo básico de conhecimentos e núcleo específico. E muitas vezes o concurso até atribui pontos diferentes para esses núcleos. Ah, é? Então, o candidato tem que olhar para o edital e ver, olha, essa disciplina é muito importante para a minha carreira, eu preciso mergulhar nela porque ela vai ser um diferencial. Né? Então, tem concurso que cobra raciocínio lógico, por exemplo. Né? Mas raciocínio lógico não é, naquele concurso, uma disciplina que tem uma pontuação muito grande. É fundamental para saber se a pessoa sabe lógica, né? Se ela tem o mínimo de conhecimento de raciocínio lógico, mas não para que seja relevante para a função dela. Então, eu acho sim, respondendo a tua pergunta, acho sim que é interessante que haja uma diferenciação entre os concursos com relação ao cargo que aquela pessoa vai ocupar. É importante que ela tenha conhecimentos específicos relacionados ao cargo. Tá? Então, da mesma maneira, hoje se discute muito a questão do teste de aptidão física, né? O TAF. Tem concurso que exige TAF. Tem concurso que não faz sentido exigir TAF do candidato. Né? E a gente já viu no passado, e hoje o STF tem se posicionado num sentido bastante favorável, a gente já viu no passado concursos, por exemplo, para merendeira da prefeitura X, que exigia TAF. Mas qual a lógica de uma merendeira precisar fazer uma prova, né, de aptidão física? Nenhuma lógica. Não precisa ter uma aptidão física diferenciada para ser merendeira. Ela precisa ter uns conhecimentos fundamentais ali, português, matemática e tal, mas não precisa que ela corra num tempo mínimo, que faça barra, que faça flexão. Não faz nenhum sentido. Então, a STF entendeu que só pode exigir TAF, né, a prova de aptidão física, para os cargos que exigem aptidão física. Por exemplo, policial. Claro. Policial é fundamental que tenha prova de aptidão física, e essas provas são provas rigorosas. Às vezes tem que incluir natação, corrida, barra, flexão, essas coisas todas, porque o policial tem que estar preparado fisicamente para o cargo. Então, acho que nessa linha, esse ajuste dos conteúdos é bem interessante para o cargo que o candidato vai prestar. Que legal.
Marco, obrigado por essa conversa. Imagina. Prazer falar contigo. Não foi tão longa assim, mas muito um aprendizado. Uma nota final antes da gente encerrar? Eu acho que tem que sempre pensar que o processo de educação jurídica ele evolui como a sociedade evolui, né? E acho que precisamos também nós, enquanto educadores, professores, advogados, lembrar que escolhemos uma carreira que vai exigir que a gente estude até os últimos dias da nossa vida. Sem dúvida. Né? Então, dentro dessa linha e desse contexto, toda evolução que vier para esse processo de educação jurídica vai ser positivo para a nossa sociedade. E lembrar que a gente vai ter que estar estudar o tempo todo. A gente vai ter que se preparar o tempo todo. Não tem alguém que já esteja pronto. Né? Nós somos seres em formação dentro do direito. Não tem alternativa. É isso. Obrigado de novo. Um abraço. Pessoal, ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau.